Espírito Santo usa as pessoas que estão do nosso lado para nos forjar, para nos amadurecer, para nos levantar, assim como também usa as pessoas do nosso lado para nos facilitar, para nos impulsionar, para nos dar norte, para nos ajudar. Quando você sabe a tua posição, quando você sabe que teu coração está em Deus, mesmo diante dos desertos, mesmo diante das dificuldades, isso não é empecilho para a sua frutificação. Os teus problemas não são empecilhos para a tua frutificação e para as pessoas verem Deus em você. As tuas guerras, as tuas lutas, os teus momentos difíceis não são um empecilho para Deus fazer a obra através da tua vida. Muito pelo contrário. Muitas pessoas vão se identificar com o teu problema, com aquilo que você está passando, com a luta que você teve, com a guerra que você está vivendo. Vão chegar perto de você os amargurados, os rejeitados, e falar assim, ó, a gente se identifica, e naquele contexto se levanta 400 valentes de Davi. Queridos, está aqui uma definição de sucesso. Para mim, se um dia alguém falar, pastor, o que é sucesso? Para mim, sucesso é eu chegar no céu e Deus falar assim, Murilo, um homem segundo o meu coração. Um dia Jeremias estava decepcionado. Momento triste, a igreja dele não dava certo, o ministério dele não dava certo, a oração dele parece que não era respondida. É aquele dia que ele fala, hoje eu não vou no culto. Hoje eu vou ficar em casa, vou assistir, nem sei o que passa de domingo, é Fantástico, ainda existe Fantástico? Mas a hora que ele estava deitado no sofá, ele falou o versículo que está em Jeremias 20, versículo 9. Ele fala, eu estou tentando ficar em casa, eu estou tentando desviar, eu estou bravo com Deus, minha resposta não é atendida, as coisas não deu certo, mas tem um fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso. Eu conheci um Deus que, mesmo eu sabendo que as coisas não estão da minha forma, eu não consigo parar de adorá-lo, eu não consigo parar de pregá-lo. E é essa a minha oração para você nessa noite, querido. Que teu coração possa ser incendiado de um fogo que, independente das circunstâncias, do momento que você vive, mesmo que você queira, quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, sabe que tem dia que fala assim, não vou. Tem dia que é tanta programação que fala, não vou, hoje eu vou ficar em casa. Esse dia eu estava falando com os meninos, e não era uma programação para eu ir, mas começou a dar o horário, eu falei, meu Deus, não dou conta. Não, eu vou sim, vou, claro que eu vou. Sabe, que nosso coração possa ser apaixonado por Jesus em todo o tempo. Eu volto para a minha oração, querido, do começo, que a gente não acostume com um ritual, que você crie uma expectativa de todo dia ser um dia sobrenatural de Deus na tua vida, de todo culto ser um culto sobrenatural, de você pegar uma palavra que fala, nossa, isso vai mudar a minha vida, isso vai agregar na minha história, na minha caminhada. Amém? Glória a Deus, meninos. É bom ver a Thaisinha aqui, né? Aproveita, tá, gente? Aproveita, porque a gente não sabe. Salmo de número 52. Tenho algo muito precioso, diferente. Quero que você receba, preste atenção, absorva, que Deus possa falar ao teu coração assim como Ele falou comigo. Eu queria muito que você que tem uma Bíblia, ou no papel, ou no celular, que você abrisse, porque na verdade eu vou pregar hoje aquilo que não está ali no LED, aquilo que é o título do Salmo 52, não tem isso aí, né, meninos?
Só tem os versículos mesmo, né? Então você que não trouxe, está vendo a importância de ter uma Bíblia, querido? Você não pode ficar viciado dependendo desse LED. Isso aí é um quebra-galho para te ajudar. Tua Bíblia é importante você tê-la e carregá-la, é a tua espada, amém? Mas na minha Bíblia, estou na RA, o título desse salmo está escrito assim: ao mestre de canto, salmo didático de Davi. Acharam aí? Está escrito isso aí na de vocês? Sim? Salmo didático de Davi. Quando? Quem que está falando aí? Fala Doeg. Ou Edomita. Fala Edomita. Muito bem. Fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Amém? Agora vamos ler o Salmo, então, 52, agora você pode voltar lá para o LED para você acompanhar. Diz o texto o seguinte: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Versículo 8: quanto a mim, é Davi falando, porém sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Baixe sua cabeça. Pai, obrigado por esse tempo tão gostoso de adoração, de louvor, mas oro para que o Senhor continue a ministrar os nossos corações, Pai. Fale conosco através da Tua palavra, que a unção que despedaça todo jugo, que o poder da palavra gerado, ministrado pelo Teu Espírito possa estar dentro de cada um, e que o Senhor possa trazer convicções novas, verdades novas, para que a gente possa andar em tudo aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu sei que você boiou um pouquinho no texto, mas nós vamos chegar a um lugar, acompanha comigo por favor. Acende a luz do fundo, queridos. Isso, deixa a igreja mais clara. Eu queria falar um pouquinho sobre a postura, a conduta, as atitudes de Davi. Davi é o autor desse salmo. Davi foi considerado pelo próprio Senhor como um homem segundo o seu coração. Queridos, está aqui uma definição de sucesso. Para mim, se um dia alguém falar: pastor, o que é sucesso? Para mim, sucesso é eu chegar no céu e Deus falar assim: Murilo, um homem segundo o meu coração. O teu nome e uma mulher, um filho, segundo o meu coração. Isso talvez seja a maior definição de sucesso para mim e para você. Mas esse era Davi. E Davi não era perfeito, você sabe disso. Davi teve vários erros. Davi pisou na bola várias vezes. Davi errou como pai, errou como marido. Então Davi é um homem pecador. E no seu contexto, Davi ele escreve praticamente metade dos salmos. E eu tenho para mim que os salmos de Davi é como se fosse um diário dele. Porque Davi, se eu não me engano, ele escreve 74 salmos, nós temos 150. E dos 74 salmos, nós temos os diversos momentos
que Davi abre seu coração, que Davi retrata aquele momento que ele está passando. É como se todo dia à noite Davi escrevesse um pouquinho uma carta para o Senhor do momento específico que ele está vivendo, e aí pegaram esse diário, através do Espírito Santo, óbvio, e se transformou nos Salmos de Davi. Então tem muita verdade, mas é muito contextualizado em situações específicas que Davi está vivendo. E como Davi é um homem segundo o coração de Deus, e é um homem que eu aprendo muito, eu queria que a gente atentasse a atitudes, a posicionamentos que Davi tem diante da circunstância. Só para você entender, nós estamos no 52, se você pegar o Salmo 55, é um momento que Davi está muito chateado com Aitofel. Aitofel é um cara que era amigo de Davi. Aitofel era um cara que era conselheiro, que era amigo íntimo, que estava andando junto com Davi. Por isso que no versículo 12, se eu não me engano, ele fala assim, se fosse um inimigo, ainda eu suportaria, mas era você, amigo meu, era íntimo, a gente ia junto para a casa do Senhor. Sabe, eu não fui traído por qualquer um, eu fui traído por um cara que estava comigo, do meu lado. E a história é que Aitofel, ele deixa Davi, ele se une a Absalão para tentar conspirar contra ele. Então nesse momento, Davi escreve o Salmo de número 55. Se você pegar o Salmo de número 51, é um momento que Davi está em pecado. É um momento que Davi cai com Betseba em adultério, e ele começa, Senhor, me perdoa, Senhor tem misericórdia de mim, eu nasci no pecado, na iniquidade concebeu minha mãe, cria em mim, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, Senhor, não me afaste da alegria da tua salvação, não retire de mim a tua presença. Quer dizer, é um momento que ele está se rasgando, ele está se abrindo, ele está se derramando, porque era um momento que ele estava em pecado. Por um outro lado, se você pega o Salmo de número 24, é um momento que ele está trazendo a arca para Jerusalém, é um momento de celebração, é um momento de alegria. Então os primeiros versículos ele começa a exaltar, ele começa a adorar o Senhor, e aí ele começa a falar, quem que vai poder subir ao Monte Santo de Sião? Quem que tem condições? É tanta santidade, é tanta presença, e ele mesmo fala, não, aquele que é de coração limpo, aquele que está de mãos limpas, né, coração puro, e esses que vão subir. Aí ele começa a falar em Jerusalém, abri a porta, ou portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? E você conhece? Eu só estou te contando isso porque, para mim é como se fosse um diário de Davi, de momentos específicos. Mas agora nós estamos no Salmo de número 52. E eu preciso te contextualizar isso aqui. Porque aqui Davi está vivendo talvez o pior momento da sua vida. Talvez um dos momentos mais difíceis de tudo que ele enfrentou. Davi aqui ele está sendo perseguido por Saul, era o rei da época. Saul, junto com seus soldados, querem matar, então Davi foge. Vamos entender. Presta atenção, porque eu quero que hoje a gente se coloque nesse lugar. Querido, ganhar é muito bom. Quando as coisas dão certo é muito legal. Quando a gente vence, quando a gente prospera, quando as portas se abrem, é incrível. A gente faz grandes stories, grandes postagens. Ninguém posta o fracasso quando a gente está em dor, quando não abre, quando não dá certo. E eu estou falando de um Davi, escute, de um menino simples, que estava atrás das malhadas. Quando a Bíblia fala malhadas, era atrás das ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas e tinha as ovelhas malhadas e nem o pai dele lembrava dele. Então Davi ele está ali quietinho no canto dele, mas ele adorava o Senhor. Deus o encontra, manda Samuel vai lá, unge, separa Davi como rei. Davi já sente aquilo lá assim, o amor de Deus, algo sobrenatural, porque eu era o improvável, agora eu sou escolhido, agora eu sou separado. Saul chama Davi para tocar harpa. Toda vez que Davi tocava, quando a adoração subia, ele se sentia bem, aquele espírito que estava em Saul, ele saía.
Aí aparece Golias, todo mundo está afrontado, todo um exército com medo. Davi olha aquilo e fala, meu Deus do céu, quem que é esse incircunciso? Não, deixa para mim. E ele vai lá e mata Golias, se torna herói de guerra. Agora você imagina Davi, sendo você, andando, e o povo cochichando. É esse aí, ó. Esse que matou o cara, ó. Esse aí que está tocando que Saul melhora. Querido, Davi agora ele está. Aí para melhorar a situação, tinha um prêmio. Falou assim, ó, tem minha filha para casar. Então agora Davi casa com Mical, se torna genro do rei. Se torna chefe da guarda, se torna líderes de soldados. Toda guerra que ele vai, Deus dá a vitória. Aí ele começa a entrar na cidade, o povo começa a gritar e cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E o menino que dorme pobre e acorda genro do rei com todas as regalias, com toda a autoridade, com todo o reconhecimento, no auge, no topo. Saul muda o coração e agora Saul começa a persegui-lo e querer matar. Amém, queridos? Estão aí comigo? Entendemos a história? Sim ou não? Então, no contexto agora, Davi está vivendo algo terrível. Está vivendo uma dor sem entender porquê. E 1 Samuel 19, só para vocês saberem, tá, meninos? Vocês não vou citar versículo não. Mas é só para a história tá a partir daí, quem anota. Davi está num momento muito difícil, sendo perseguido, e Mical fica sabendo e manda Davi fugir. Davi foge que senão você vai morrer. E Mical joga ele pela janela, arma lá uma saída estratégica. Davi não tem tempo de pegar nada. Davi foge pela janela, vai encontrar Samuel no deserto, desesperado. Samuel, estão conspirando contra mim, estão tentando me matar, eu saí com algumas pessoas, eu não tenho provisão, não tenho nada. Depois de Samuel, ele vai, conversa com Jonatas, ó, a gente tem uma aliança, continuo essa aliança com você, mas não dá não, teu pai está querendo me matar, a coisa está feia para o meu lado, se eu não saio correndo pela janela, eu ia estar morto, eu vou fugir, não sei quando que eu volto. E Davi vai para uma cidade chamada Nob, diga Nob. Nob era a cidade dos profetas. Nob era a cidade dos sacerdotes. Nob era a cidade onde tinha o tabernáculo, onde o povo de Deus ia para aquela cidade para oferecer sacrifícios, onde o povo de Deus ia para poder ser perdoado seus pecados, para consultar ao Senhor. Essa cidade era a concentração dos sacerdotes. Então Davi chega em Nob. Ele chega para Aimeleque e fala, Aimeleque é o sacerdote, Aimeleque, saí fugido, passei no deserto, fui falar com isso, e estou aqui, cara, e estou com uma fome, você não tem ideia, não deu tempo de pegar nada. Aimeleque olha para ele e fala, só tem o pão do tabernáculo. Lembra que aqui não tem templo, aqui não tem o templo de Salomão ainda tinha o tabernáculo, ok? Só tem o pão da preposição. E, enfim, Aimeleque libera, dá o pão para ele. Davi come o pão, come junto com seus soldados, não morre, mostrando que Davi tem uma linhagem sacerdotal. E isso é outra coisa, além de rei, profeta, ele tinha a veia sacerdotal. Ele come abastecido, e ele fala assim, Aimeleque, eu também não tenho arma não, sai. Nem minha funda eu peguei, não tem nada. Ele falou, tem a espada de Golias guardada aqui. Se te servir, ele falou, é essa mesmo. Muito bem, nesse contexto todo que você viu, que você escutou e que você acompanhou comigo, quem que está lá, nesse momento? Enquanto Davi está comendo pão, enquanto Davi está em Nob, está tudo bem lá. Diga assim, Doeg, o edomita. O marvado do Doeg está lá em Nob. Para você entender, querido,
Edomita vem da linhagem de Edom, de Esaú. E ele não era um israelita, ele era um estrangeiro. Mas Doeg era um cara importante, ele era o administrador das coisas de Saul. Ele era uma pessoa que, vamos dizer, concorrente de Davi, de alto cargo. Ele era um cara que era de alta patente, era um cara que comandava, que coordenava para o rei Saul. E nesse momento, agora eu quero que você abra, por favor, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 9. Então, respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Amém? Entendido a história até aqui? Acompanhando comigo? Sim ou não? Muito bem. Saul fica endemoniado. Já estava. Mas ele manda chamar Aimeleque e os sacerdotes. Chama todo mundo. E ele chega e chama, Aimeleque vai até ele, e ele fala: o que você fez? Você está conspirando contra mim? E Aimeleque se defende, falou: mas por acaso ele não é genro? Por acaso ele não é chefe da guarda? Por acaso foi a primeira vez que eu fiz isso? Quantas vezes eu já consultei o Senhor? Quantas vezes eu já ajudei Davi? E Saul está tão endemoniado, querido, que olha o versículo 16. Que ele responde a Ameleque: morrerás tu e toda a casa de teu? Vamos lá. Vamos caminhar devagar, para você entendendo. Olha o perigo de um líder ferido. Olha o que é um homem numa posição de autoridade. O que a inveja, o orgulho pode ocasionar, pode promover na vida de pessoas, na vida de profetas, na vida de sacerdotes. Saul, ele fica tão contaminado, ele está tão descontrolado. Versículo 17, se eu não me engano, ele manda todos os soldados, fala assim: ó, mata todo mundo. Querido, os soldados, eles são obedientes à ordem de um rei. Mas era tão sério, era tão incoerente o pedido de Saul, que os soldados se negam. Porque eles sabiam a importância que tinha um sacerdote. Eles sabiam o temor do Senhor que havia naquilo que Saul estava pedindo. E só um parênteses, queridos, quantos líderes têm feridos? Quanta gente chega ferida por já ter enfrentado ou passado por líderes que, por causa das suas convicções, dos seus orgulhos, das suas motivações particulares, ferem, falam palavras, machucam. E eu estou falando isso a nível macro. Às vezes pode ser o teu patrão, às vezes pode ser o teu chefe de setor, às vezes pode ser o teu professor, às vezes pode ser o teu marido, a tua esposa, que faz um papel de sacerdote. E queria dizer, é tão triste aquilo lá, que esses soldados, eles recusam. Aí o versículo 18. É 18 meses? É. Então disse o rei o rei disse para quem? Vai lá e arremete contra esses sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita,
e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia, quantos? 85 homens, que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade destes sacerdotes, passou a fio da espada, homens, mulheres e meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Doeg obedece um comando de um rei ferido, por causa de um homem chamado Davi. Ele mata 85 sacerdotes, ele destrói a cidade, ele mata crianças de peito, ele mata mulheres, ele mata jovens, adolescentes, animais, ele acaba com uma cidade, por causa de um homem, por causa de Davi. Agora eu quero que você imagine o sentimento de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, e é no qual nós estamos tentando aprender nessa noite. Eu quero que você imagine como que Davi fica nessa situação. Imagina o sentimento de culpa. Imagina a dor de ver as famílias. Imagina a dor de saber que ele estava lá com Aimeleque há poucos minutos antes. Imagina saber que era um lugar sagrado, que era o tabernáculo, que era onde se consultava o Senhor, que é onde Israel ia, que era o ponto de refúgio, que era o lugar de libertação, de santificação, que era o lugar de ter um norte em Deus. Imagina o peso, imagina o que eu fui fazer se eu não fosse lá. Se eu não fosse lá, se eu não tivesse ido a Nob, nada disso teria acontecido. Vamos para nós. Quantas vezes, se eu não tivesse mandado ele naquele dia, isso não teria acontecido? Se eu não tivesse saído naquele momento, isso não teria acontecido. Se eu não tivesse vindo para esse lugar, isso não teria acontecido. Se eu tivesse ficado ali, isso não teria acontecido. E quantas situações nós passamos, querido, que nós às vezes carregamos uma culpa. Se eu não tivesse nascido, isso não teria acontecido. E pessoas escutando uma voz do diabo, entendeu? Falando que você nasceu por erro, que você não devia ter nascido, que é culpa sua. Isso é mentira de Satanás para a sua vida. Você foi planejado e escolhido, e foi Deus que te trouxe por um propósito. Uau, escute isso, querido, porque isso está fora. Isso é uma coisa para essa hora. Você que veio aqui nesse lugar, nessa noite, achando que foi um erro você ter nascido, que é culpa sua de estar acontecendo isso com a sua família, com a sua casa, com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe. Isso é uma mentira de Satanás para derrubar os propósitos que Deus tem sobre a tua vida. Você foi planejado, você foi arquitetado no céu, e Deus tem um propósito para a tua vida. Não ouça essa voz, tira essa culpa do seu coração, porque isso não é culpa sua, amém? Queridos, e Davi está nisso, versículo 22, olha isso, olha o que Davi fala. Então disse Davi a Abiatar, Abiatar é filho de Aimeleque, ele escapa e vai até Davi e conta para Davi, fala: Davi, Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul. Olha o que ele fala: eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. É esse sentimento que Davi está. É esse momento que Davi está vivendo. É essa situação. E diante de tudo isso, o que ele faz? É a hora que ele vai para a caverna de Adulão. Com esse peso espiritual,
com esse medo, com essa amargura de espírito, com esse constrangimento, com esse sentimento de impotência, sabendo que o mundo inteiro está conspirando, que o rei não ama ele, e o que eu fiz? Eu ajudei, eu dei o meu melhor, eu venci as batalhas, eu sou genro, eu trato a minha esposa bem, o que eu fiz? Sabe, às vezes, querido, a gente quer ficar arrumando desculpa por situações, querendo arrumar argumentos, mas Davi só vai para a caverna. E é nesse histórico que eu cheguei, que Davi escreve o Salmo de número 52. Versículo 1, volta lá. E agora eu começo a pregar. Agora que você já entendeu a história, agora que você já veio até aqui comigo. E aí Davi, com tudo isso, nesse momento, com esse coração, ele escreve: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras. Ó língua, não estão aí, né? 52, versículo 1. Salmo 52, versículo, agora eu estou no versículo 4. Isso aí. Amas todas as palavras devoradoras. Ó língua. Primeiro ensino que eu quero trazer para você nessa noite. Escute bem. Não dê nome aos teus inimigos. Repita comigo: não dê nome aos teus inimigos. Queridos, Davi, ele é tão diferente. Davi, ele tem um coração e com uma mente tão diferente que você não vê hora nenhuma ele falando de Doeg. O título lá em cima, por isso que eu fiz questão de ler. Mas ele denuncia algumas coisas que Doeg fez. Ele denuncia, por exemplo, a língua fraudulenta. Ele sabia que a luta dele, e entenda isso, porque isso vai ser uma chave para a sua vida. Ele sabia que a luta dele não era simplesmente contra Doeg, mas era contra aquilo que estava por trás, que afligia o coração dele. Paulo ainda não nasceu, Paulo ainda não tinha escrito a carta para os Efésios, mas eu acredito que ele tinha essa revelação do Espírito lá em Efésios 6, quando fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa luta, querido, não são contra um nome, contra uma pessoa específica, mas é contra um sentimento que a nossa carne ainda se sensibiliza e deixa-se ser atacado, ser sentido, ser dilacerado, ser ainda machucado. Vou te dar outro exemplo para você entender. Quando Jesus está no final, já para ser crucificado, Jesus ele vai orar, você conhece a história, aí depois ele vai para o Getsemane, e aí ele fala assim, ó, Mateus, quanto, hein? 6,46? Não sei não, 46, 6, não sei, mas ele diz o seguinte, ele está falando para Judas. Todo mundo não, Jesus sabia que era Judas, mas ele fala assim, ó, vamos, porque o traidor já se aproxima. Queridos, como assim o traidor? Ele acabou de jantar com ele numa mesa, ele conhecia Judas, ele sabia o nome de Judas, mas a hora que ele fala assim, ó, vamos depressa, porque o traidor se aproxima, ele não poderia falar, ó, vamos que o Judas está vindo. Vamos porque o abençoado Judas vai me trair agora. Querido, mas ele sabia que não era questão de ser Judas, era questão de ser a traição. Porque se não fosse Judas, seria outra pessoa. Deixa eu melhorar isso. Querido, a tua luta não é contra aquela mulher, mas é contra o sentimento da carne que está no teu coração. Porque
Se você falar assim, não, eu vou expulsar essa mulher, querido, o diabo vai levantar outra. E se expulsa outra, o diabo vai levantar outra. Porque a nossa guerra não é contra aquela pessoa, mas é contra um sentimento que às vezes nós somos fracos. A nossa guerra não é contra o vizinho, a nossa guerra não é contra o líder, porque se você for para outro emprego, vai levantar outra pessoa que pode te machucar na mesma área. Então a nossa luta, e era aquilo que Davi estava querendo ensinar, e é isso que eu estou tentando que você enxergue, é a nível macro, é que eu e você possamos vencer todos os sentimentos carnais que tem aqui dentro. Porque a hora que eu vencer, por exemplo, a pornografia, a promiscuidade, a hora que eu vencer essa fraqueza, pode levantar uma mulher, pode levantar outra, não tem problema, porque eu não venci aquela mulher, eu venci um sentimento que está aqui dentro do meu coração. Às vezes a gente acha, estou livre, nossa, venci. E aí você vê uma vida inteira preso, querido, no pecado, por quê? Porque você fugiu disso, você fugiu daquilo, mas a guerra de tudo aquilo que é carnal continua aqui, em não se ofender, em não se machucar, em não deixar isso te contaminar, em não deixar isso mudar quem você é. Por isso que nós precisamos muito da presença de Deus, muito do Espírito Santo, muito da palavra, muito do culto. Porque é isso que vai forjar eu e você. Querido, quantas pessoas se machucam numa igreja, vai para outra, machuca na igreja, vai para outra, machuca na igreja. Por quê? Porque o problema não é, querida, sempre vão ter mais pessoas. Escuta isso, eu preguei esses dias. Nós somos forjados pelas pessoas que estão ao nosso lado. O Espírito Santo usa as pessoas que estão do nosso lado para nos forjar, para nos amadurecer, para nos levantar. Assim como também usa as pessoas do nosso lado para nos facilitar, para nos impulsionar, para nos dar norte, para nos ajudar. Sabe, isso é o corpo, isso é a unidade. Agora eu tenho que vencer isso. Eu tenho que entender que o meu problema não é essa mulher, esse homem, que o meu problema não é o meu vizinho, que o meu problema não é o líder. O meu problema é esse sentimento que continua aberto, essa ferida que não sara. Então eu tenho que buscar em Deus para ser curado, retratado, sarado, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, entenda isso. Lucas 17 fala, é inevitável. Jesus fala, é inevitável que venham escândalos, ofensas, né? Em outras versões vocês sabem disso. É inevitável que nós tenhamos traições. Queridos, é inevitável que você tenha problemas. É inevitável que você tenha decepção. Agora, quanto isso ainda te toca? Quanto isso ainda mexe com você? Quanto a isso derruba você? É isso que eu estou querendo falar. Que a gente possa estar buscando em Deus uma maturidade. De mesmo diante de tudo aquilo que o mundo quer nos ferir, nos machucar, a gente continuar firme. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não está a descanso, mesmo que aconteça isso, mesmo que aconteça aquilo, mesmo que ele se levante, eu continuo queimando, porque eu sei quem Jesus é. Eu falo que a maior virtude de Jesus, querido, não era nem perdoar, era não se ofender. Escute isso. Um crente maduro, ele começa a se ofender menos com as pessoas. Jesus veio para salvar aquele povo que cuspia nele. Jesus veio para salvar aquele povo que maltratava ele. Ele poderia falar, mas esse fulano, mas esses fariseus, mas esse aqui, mas aquele lá, mas é o João, mas é a Maria. Não, querido, ele sabia que era o sistema. A tua luta é contra um sistema, é contra uma ideologia. A tua luta são contra os principados, as potestades. Não foque em pessoas, porque o dia que você vencer essa pessoa, o diabo coloca outra. E você está no mesmo problema. Você tem que vencer quem que você é através do Espírito Santo. E você ter força para caminhar, em nome de Jesus. Amém? Diga assim, cuidado com a língua fraudulenta.
fofoqueira, que faz contenda. Fala assim, cuidado com os doegues. É muito fácil. Provérbios 6, 16. 6 coisas o Senhor detesta, aborrece, mas a 7ª Ele abomina. Eu gosto muito disso. 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª Ele abomina. E aí começa, língua mentirosa, o irmão que fala isso, o assassino que derrama sangue inocente, mas a 7ª, aquilo que o Senhor abomina, o irmão que cria, que fofoca, que faz contendas com outro irmão. Eu vou te dar um exemplo para você entender isso, só para você entender. Quantas vezes você já ficou com raiva de uma pessoa que você nem conhece? Querido, eu tenho que vigiar. Por quê? Porque às vezes chega uma pessoa e vem e fala assim, pastor, aquele irmão, meu marido, mas aí começou a falar, e fala. Querido, que hora que eu saio da sala, eu quero pegar aquele marido, eu quero matar ele. Mas eu nunca vi, nem conheço, mas qual que é o desejo? Sabe, é muito fácil. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o Senhor abomina. A lista anterior o Senhor não gosta, Ele detesta. E está falando de assassinato. Agora o que Ele abomina é uma língua fraudulenta que cria contendas. Então vigia isso em nome de Jesus, amém? Não seja nem boca nem ouvidos de Satanás, em nome de Jesus, amém? Segundo ensino que eu quero trazer nessa noite. Diga assim, saiba quem você é e qual a geografia que você está vivendo. De novo, saiba quem você é e a geografia que você está vivendo. Versículo 8, Salmo 52. Eu vou esperar porque isso é incrível. Quanto a mim, Davi está nesse momento, Davi está nessa situação. Agora ele está falando assim, quanto a mim, eu sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Abre na NVI para mim. Tem uma tradução aqui que eu quero falar, isso vai ficar mais claro para você. Eu, porém, sou como uma oliveira que... Fala assim, eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Mas como assim, querido? Olha o momento que Davi está passando para escrever isso. É isso que eu quero que você entenda. Olha o momento que Davi está passando, a circunstância que ele está vivendo, como está o coração dele para ele fazer uma declaração dessa. Quanto a mim, eu sou uma oliveira que floresce. Escute bem, não deixe os doegues tirar você da posição que Deus te colocou. Eu vou repetir para que você entenda isso. Não deixe os doegues tirar você do posicionamento e da geografia que Deus tem para você. Queridos, porque isso faz toda a diferença. Tudo que o diabo quer, querido, escute isso, tudo que o inimigo quer é tirar você da posição que você tem em Deus. Tudo que o diabo quer é tirar você da posição que você tem em Deus. Entenda, por que eu estou falando isso? Querido, porque a minha posição em Deus não é a circunstância que eu estou vivendo. É a minha convicção, é a minha fé e aquilo que eu sei que eu sou em Deus. Eu vou te dar um exemplo. Jesus, ele foi batizado, o Espírito levou ele para o deserto, amém? Ele está lá numa reunião, em jejum, passando fome com Satanás. Ele e o capeta. Jesus está no deserto. O momento é ruim, mas ele sabe que o coração dele, que o momento dele, que ele está no centro da vontade de Deus. Escute isso.
As circunstâncias, os doegs, eles podem levar você para o deserto, mas eles não podem roubar o teu coração da posição que está em Deus. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, você tem que saber a posição que você está em Deus, a convicção da tua fé, a convicção do teu coração, a convicção da tua esperança, a convicção de quem você é em Deus, porque mesmo que você esteja no deserto, você ainda pode falar, eu estou no deserto, mas meu coração está no centro da vontade de Deus. Uau, isso faz toda a diferença, querido. E isso muda tudo. Escute bem, o inimigo, ele não quer matar sua carne, ele quer matar sua fé. Eu vou repetir. O inimigo, ele não quer destruir a sua carne, ele quer te deixar sem fé. Porque se ele destruir a sua carne, se ficar só osso, mas você tiver fé, você vai erguer as mãos e falar assim, ó, vento dos quatro cantos, venha sobre esse vale de ossos secos, e aí viu o osso batendo com o osso, o tendão vindo, carne vindo, e se levanta um exército poderoso. Agora, se tiver um monte de carne, tudo bonitinho, como um exército poderoso, mas sem fé, teu coração, tua fé, tua esperança, tuas expectativas estão mortas. Por isso que o inimigo, aquilo que ele quer fazer com a tua vida, é você perder, é fazer com que você não tenha mais credibilidade em Deus. É você falar assim, Deus não me ouve, eu não sou amado, eu não sou importante, ou as coisas acontecem para todo mundo, menos para mim. É você começar, querido, a perder a sua fé em aquilo que Deus tem e aquilo que você é. Essa para mim é a maior estratégia. E quando você, independente da circunstância, volta para Jeremias, gente. Independente, a igreja não deu certo, o momento está dando certo, as coisas não estão acontecendo, tudo que eu faço parece que não dá certo, mas eu tenho um fogo cerrado no meu peito que não dá descanso, eu tenho uma fé, eu não consigo deixar de falar, eu não consigo deixar de acreditar, eu sei aquilo que Deus é na minha vida. Isso é posição em Deus. Amém? Muito bem. E nessa situação a gente viu que Davi foge para a caverna. Davi está vivendo o pior momento da sua vida. E por que eu quero voltar nisso, queridos? Porque ele falou que eu sou uma oliveira que floresce. E eu quero trazer isso para nós. Queridos, o coração de Davi está triste, o coração de Davi está amargurado, o coração de Davi está deprimido, o coração de Davi, ele está sem entender o porquê, sabe, aquele cara que fala assim, eu fico tentando imaginar Deus, eu confio, meu coração está no Senhor, mas por que estou vivendo tudo isso? E quando ele vai para essa caverna, 400 homens se identificam com ele nessa situação. Ei, olha aqui. No momento difícil, no momento que Davi estava talvez na pior fase, ele se coloca como chefe de 400 homens. Por isso que ele fala assim, eu sou uma oliveira que floresce. Por isso que eu quero que você entenda isso, escute isso. Quando você sabe a tua posição, quando você sabe que teu coração está em Deus, mesmo diante dos desertos, mesmo diante das dificuldades, isso não é empecilho para a sua frutificação. Os teus problemas não são empecilhos para a tua frutificação e para as pessoas verem Deus em você. As tuas guerras, as tuas lutas, os teus momentos difíceis não são um empecilho para Deus fazer a obra através da tua vida. Muito pelo contrário. Muitas pessoas vão se identificar com o teu problema, com aquilo que você está passando, com a luta que você teve, com a guerra que você está vivendo. Vão chegar perto de você os amargurados, os rejeitados, e falar assim, a gente se identifica, e naquele contexto se levanta 400 valentes de Davi. Vamos dar um exemplo prático? Vamos pegar a pastora Lu?
Quem que gosta de ter um câncer? Momento terrível. Momento de dor, de desespero. Momento que você ora e fala, Deus, é o Senhor. Momento que ninguém quer, ninguém está passando. Ninguém, querido. Família triste. Quantas mulheres nesse momento se identificaram com a Lu e já se levantaram as valentes do Senhor? Quantas mulheres foram impactadas por um livro que ela escreveu? Quantas palestras, quantos convites, quantas igrejas, quantas vezes ela foi dar um testemunho? Nesse momento de crise, de dificuldade, Deus pega e usa para pessoas que se identificam e elas saem dali restauradas, renovadas, cheias de fé. Queridos, eu estou falando isso porque a tua luta, a tua guerra, quando você sabe que você está posicionado em Deus, mesmo nesse lugar, você vai ser uma oliveira que floresce. É isso que Deus tem para nós. Amém? Amém? Agora deixa eu trazer uma curiosidade para você, que isso eu fiquei sabendo agora. Poucos dias. Eu pedi para abrir nessa versão, Oliveira que Floresce, que para nós isso não é muito comum, uma oliveira. E a gente não sabe muito dessa situação. Pastor Lucas plantou 2 oliveiras lá no Ictus. Está pequenininha. Tem algumas oliveiras lindas aqui na cidade, no estado de São Paulo tem várias oliveiras. Tem algumas que são belas, verdejantes, que são grandes. Mas escute algo, a oliveira aqui no Brasil não floresce. Eu vou repetir, a oliveira cresce, a oliveira fica bonita, mas ela não floresce no Brasil. Ela não dá fruto no Brasil. Sabe por quê? Acho que não, eu também não sabia. Porque a oliveira ela tem algo no seu DNA que para ela florescer, para ela, não sei como que é o termo biológico disso, desincubar, ela precisa passar por um grande estresse de temperatura, que no Brasil não tem. A oliveira ela passa, querido, por semanas e semanas abaixo de 0 grau, lá no deserto. E quando ela passa por esse estresse, pelo ciclo normal do ano, então isso produz nela, libera nela, ativa no DNA da sua semente, a força para ela florescer. Capta onde eu quero chegar, e entenda e abre o teu coração. Todo o estresse, toda guerra, toda luta que você está passando, é Deus ativando um tempo novo para você florescer e você frutificar. Eu quero declarar isso no nome de Jesus, que essa guerra, que esse problema, que essa luta, que esses 0 graus, que ninguém quer passar, mas que às vezes Deus permite a gente passar, é para que você possa crescer e florescer e frutificar aonde você estiver. Pare de murmurar, pare de reclamar, Senhor, por que esse deserto? Senhor, por que esse frio? Senhor, por que esse estresse? É Deus falando assim, ó, eu estou te forjando, eu estou te preparando, só saiba a tua posição, a tua geografia, foi eu que te coloquei aqui, porque no tempo certo você vai florescer e você vai falar como Davi, eu sou uma oliveira que floresce. Amém? Diga assim, a minha dificuldade, o meu estresse, vai fazer eu florescer aonde eu estiver. Amém, queridos? Entenda isso. Para a gente não ficar preso somente em circunstâncias. Deixa eu te dar um exemplo, para a gente já concluir. Já quero orar com vocês. Lembra de Paulo e Silas? Quem que gosta de ser preso? Quem gosta de ser açoitado? Mas Paulo e Silas estão lá, preso, no momento de estresse, no momento de injustiça, no momento de perseguição, no momento de decepção, no momento de traição, e ele não está lá, Senhor, eu estou pregando o evangelho, olha o que aconteceu comigo.
Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Eu sou tão bonzinho, estou fazendo, olha aqui que eu estou passando. Não, queridos, eles estavam lá na prisão, e eles começaram a adorar o Senhor, e o Espírito Santo veio, a presença invadiu aquilo lá, e houve um terremoto, e de repente abriu tudo. E o carcereiro fica desesperado, meu Deus, isso era minha função, eu tinha que guardar. E a hora que o carcereiro vai se suicidar, Paulo fala, não, para. O carcereiro, vocês não foram embora não fugiram não, que bonzinho. Nós estamos todo mundo aqui. Aí o carcereiro faz uma pergunta. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Presta atenção. É lindo que Paulo ainda fala que, cara, se você crer, não só você, mas você e a tua casa será salvo. No momento de estresse, no momento de dificuldade, no momento de circunstâncias inapropriadas, ele sabia onde estava o coração, ele sabia a sua posição, ele sabia quem era Deus nele, quem era ele em Deus. Então mesmo diante das dificuldades, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eu estou no centro da tua vontade, e mesmo que eu esteja passando esse estresse, isso não vai ser empecilho para eu frutificar, para eu ser essa oliveira que floresce. Então mesmo diante de tudo aquilo, aquele dia, não só o carcereiro, mas toda uma família foram salvos pelo Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, que em momentos de lutas, dificuldades, vai ser o momento que você vai mais frutificar para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só para a gente encerrar. Versículo 9. 52:9. Isso. Tá, não é, volta isso. Dar-te-ei graças. Põe da NTLH para mim, por favor, esse então. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis, a ti anunciarei que tu és. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. O que Deus fez? Matou 85 sacerdotes? O que Deus fez? Fez Saul persegui-lo? O que Deus fez? Permitiu ele passar esse momento de caverna, de dor, de angústia, de tristeza? Anunciarei que tu és bom. 85 sacerdotes, família, criança, morte. Escuta. Isso é ter muita convicção. Isso é ter muita convicção de saber quem você é em Deus. Que Deus está no controle de tudo. Que Deus que comanda a minha vida. Que independente das circunstâncias eu continuo adorando ao Senhor. Isso é ter muita convicção. Sabe, queridos, eu oro com todas as forças. Porque eu falo, Deus, eu preciso, como que eu sou ainda carnal. Como que eu me abalo fácil. Como que é difícil a gente ter essa convicção. Essa convicção de fé. Sabe, de falar, Senhor, o Senhor é bom. Porque, queridos, quando está tudo certo, quando eu matei Golias, quando eu casei com a filha do rei, quando eu não preciso pagar imposto, quando eu fui para a guerra, matei todo mundo e saí vitorioso com o meu exército, eu vou cantar que o Senhor é bom. Agora, quando a gente está em momento difícil, quando a gente está em guerra, quando a gente está em situação que a gente não gostaria de estar, sabe, queridos, eu lembro da pastora, nós tivemos 2 abortos, a gente sonhou em ter filhos, e eu lembro, queridos, quando eu vi a Ana vindo, chorando, e falou, amor, não foi desse jeito que ela falou, porque ela estava muito aos prantos. E depois precisando ir para o hospital, fazer curetagem. Eu falo, Senhor, por que isso, Senhor?
você tem a tua história. Essa semana, eles estavam viajando, a Helena foi para lá, ficou 7, 8 dias de febre, direto. Eu ficava brigando comigo mesmo. É só uma gripe. Tá tudo bem. Quem que não pega uma gripe? Eu falei, mas não é possível que uma gripe dessa pode me abalar tanto, Senhor. Me aumenta a minha fé, Pai, pelo amor de Deus. Sabe, querido, por quê? Porque isso somos nós. É gostoso a gente adorar. E eu estou falando algo, queridos, que não é para ser teoria. Porque na teoria a gente sabe que é isso. Mas eu estou falando uma realidade de um momento verdadeiro em que eu e você, em todo momento nós passamos, sabe, da gente saber que independente das circunstâncias, eu sei que minha geografia foi porque Deus permitiu, eu sei da minha posição que eu estou, que é em Deus, e se eu estou passando assim, eu sou uma oliveira que floresce, e eu sei que eu vou continuar cantando que o Senhor é bom, que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso, e eu vou continuar te adorando.